Bendito seja Deus para sempre. Você está no canal Experiência com Deus. Inscreva-se, deixe seu like. Assim você ajuda a palavra de Deus a chegar a muitos corações. O que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. A celebração das cinzas recorda a fragilidade da vida humana e a necessidade da penitência para a nossa conversão. Sendo assim, este é um dia de jejum, especialmente porque indica o começo de um período todo de práticas mais intensas de jejum, oração e esmola. Além disso, é um dia de oração e meditação. A quarta-feira de cinzas é um momento propício para refletir sobre a brevidade de nossa vida e iniciar uma preparação mais profunda para viver os mistérios pascais. Acompanhar assim a paixão e a morte de nosso Senhor, que culminará na sua ressurreição. Neste dia, pedimos pela nossa conversão, para que possamos começar bem um novo caminho quaresmal, que se estende por 40 dias e nos conduz à alegria da Páscoa do Senhor, a vitória da vida sobre a morte. Qual é o significado das cinzas da quarta-feira de cinzas? Neste dia, o primeiro da Quaresma, somos marcados pelas cinzas benzidas, que impostas sobre a nossa cabeça, são um sinal que nos recorda a nossa condição de criaturas, que nos convida à penitência e a intensificar o compromisso de conversão para seguir cada vez mais o Senhor. O significado das cinzas também está presente nas Sagradas Escrituras, assim como a penitência, o arrependimento e a conversão. Qual é a origem da quarta-feira de cinzas? A origem da quarta-feira de cinzas remonta ao início da prática cristã da Quaresma. Desde o século II, os cristãos já se preparavam para a Páscoa com 2 dias de jejum e penitência. No século IV, a Igreja estabeleceu um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, inspirado nos 40 dias de jejum de Jesus no deserto. A Quaresma começava 6 semanas antes da Páscoa, mas no século VII a contagem foi ajustada para começar na quarta-feira, tornando-se uma jornada simbólica de 40 dias, excluindo os domingos. A imposição das cinzas foi gradualmente introduzida ao longo dos séculos. No início, era um gesto penitencial reservado aos que, acusando-se de pecados graves, realizavam penitências públicas. Depois, conforme essa prática foi diminuindo, manteve-se a imposição das cinzas a todos os fiéis. Quarta-feira de cinzas na Bíblia. Nos registros do Antigo Testamento, as cinzas desempenham um papel significativo como símbolo da frágil condição humana diante do Senhor. Abraão expressa sua humildade ao se reconhecer como pó e cinza, enquanto Jó se compara à poeira e à cinza. Sou bem atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Livros como a Sabedoria e o Eclesiástico também utilizam o simbolismo das cinzas para representar a brevidade da vida. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente.
Além de simbolizar a transitoriedade da vida, as cinzas são associadas à penitência e à conversão. No livro de Jonas, o rei de Nínive, ao se converter, manifesta seu arrependimento sentando-se sobre cinzas. Jeremias e Esther também mencionam o uso das cinzas em contextos de luto e penitência. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. O profeta Joel também exorta a conversão interior, destacando-a como uma transformação verdadeira do coração em direção a Deus, e não apenas gestos externos. Por isso proclama: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ao longo da Bíblia, essas referências simbólicas às cinzas ressoam como sinais de humildade, arrependimento e busca pela reconciliação com Deus. Todos esses elementos fazem parte do caminho que devemos percorrer durante todo o período quaresmal. Liturgia da Quarta-feira de Cinzas. Nas palavras de São João Paulo II, a liturgia da Quarta-feira de Cinzas pode considerar-se desta forma como uma liturgia de morte, que remete para a Sexta-feira Santa, onde o rito deste dia encontra o seu pleno cumprimento. Com efeito, nós devemos morrer para nós mesmos, a fim de renascermos para a vida eterna. A leitura que abre este dia para nós encontra-se no livro de Joel. Ela destaca a conversão como peça fundamental deste novo período, recordando-nos a bondade e a misericórdia de Deus. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. O Salmo 50, presente nesta liturgia, nos conduz à penitência, enquanto a segunda leitura ressalta a reconciliação com Deus, lembrando-nos de que é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Toda a celebração está permeada de um espírito penitencial. Na abertura da missa, buscamos a compaixão de Deus, reconhecendo nossa pequenez. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados pela nossa penitência. E após a comunhão, pedimos o auxílio divino pela Eucaristia, desejando que nosso jejum seja agradável a Deus e nos sirva como remédio espiritual. Além disso, é na missa deste dia que acontece o rito das cinzas após a homilia. O sacerdote abençoa as cinzas para que em seguida ela seja imposta na testa dos fiéis, ao mesmo tempo em que se recita a fórmula da imposição. A primeira forma que consta no rito é: recorda-te que tu és pó e ao pó voltarás. Ela nos leva a refletir sobre o início e o fim de nossa vida, bem como sobre a futilidade de nossos planos quando não estão alinhados à vontade de Deus. Já a segunda fórmula prevista pelo rito proclama: convertei-vos e crede no Evangelho. Ela indica as condições necessárias para caminhar verdadeiramente com Cristo. É preciso percorrer um caminho em que entramos na sua morte e ressurreição para receber a vida. Quem pode receber as cinzas? As cinzas são um sacramental, portanto, não está limitada aos católicos ou àqueles que se encontram em estado de graça. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica,
no seu parágrafo 1670, sacramentais como as cinzas não concedem a graça do Espírito Santo da mesma forma que os sacramentos. Em vez disso, por meio da oração da Igreja, eles preparam para receber a graça divina e dispõem a cooperar com ela. Sendo assim, qualquer pessoa pode receber as cinzas. Elas convidam à penitência e à participação no período quaresmal, cumprindo seu papel de sacramental nessa preparação para caminhar com a graça divina. De onde vêm as cinzas? Tradicionalmente, as cinzas são obtidas a partir dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. Durante a celebração do Domingo de Ramos, os fiéis carregam ramos de palmeiras ou outros ramos benditos, como símbolo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esses mesmos ramos, abençoados e usados na liturgia, são recolhidos e depois de secos, queimados, resultando em cinzas finas. Durante a celebração da missa da quarta-feira de cinzas, o sacerdote faz a bênção das cinzas, tornando-as um símbolo sagrado e lembrando os fiéis da efemeridade da vida e da necessidade de penitência. Desse modo, as cinzas utilizadas neste dia têm uma origem simbólica e tradicional nos ramos abençoados do Domingo de Ramos do ano anterior, ligando esses dois momentos litúrgicos importantes no calendário cristão. A quarta-feira de cinzas é um dia de preceito? A quarta-feira de cinzas não é um dia de preceito. No entanto, é importante participar da missa neste dia, que nos introduz ao caminho da Quaresma rumo à Páscoa do Senhor. Embora não seja um dia de preceito, o jejum e a abstinência são obrigatórios aos fiéis católicos. As cinzas na nossa vida. As cinzas, marcadas em nossa testa, convidam-nos de maneira sensível a uma reflexão profunda sobre a condição efêmera da existência humana. Além de lembrar-nos da necessidade constante de penitência e conversão, esse sinal visível recorda-nos a fragilidade da vida e o fato de que retornaremos ao pó. Ao receber as cinzas, comprometemo-nos a viver a Quaresma intensamente, incentivados a abandonar o que nos afasta de Deus. Essa prática anual nos convida a um exame de consciência sincero, a fim de buscar uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo. As cinzas na nossa vida tornam-se, portanto, a marca visível da nossa disposição para uma jornada de renovação espiritual por meio do jejum, da esmola e da oração. Desse modo, ao cultivar uma relação mais profunda com Deus e com o próximo, preparamo-nos para vivenciar, unidos a Cristo, o mistério pascal. Fonte: Minha Biblioteca Católica. Compartilhe este vídeo para que muitas pessoas possam ter uma experiência com Deus e um conhecimento através desta explicação sobre a quarta-feira de cinzas.